Faju na área, seja bem-vindo! O seu podcast 100% em português, chegando para desejar uma ótima semana. Mais uma vez, uma ótima semana para você que escuta este podcast caminhando, escuta levando o cachorro para passear, escuta limpando a casa, escuta dirigindo, escuta dando um rolê de bike, escuta lavando a louça, escuta nos momentos de insônia e escuta para participar dos 30 minutos de conversação todos os dias. Acesse a minha página, faça sua inscrição, 30 minutos de conversação. Este episódio foi elaborado por uma pessoa real com inteligência natural. Essa pessoa aqui mesmo que fala com vocês todas as semanas. Pegue o seu caderno, a sua caneta e venha para a sua prática diária. Afinal, nós, você e eu, somos o podcast Falar Português Brasileiro. No último episódio, falamos sobre janjas. Você já ouviu o último episódio? Neste episódio, vamos falar sobre inteligência artificial, o chat GPT. Você já parou para refletir que a tecnologia avança praticamente sem freio? E uma das últimas novidades que deu o que falar no mundo todo foi o chat GPT, uma inteligência artificial desenvolvida pela empresa OpenAI. No momento, esta ferramenta está com acesso aberto, disponível para qualquer pessoa entrar no site e conversar, perguntar o que quiser para o programa. Se você ainda não acessou, faça isso. É super legal. Caso você já tenha acessado, assim como você, eu também resolvi conversar e testar o já famoso chat GPT. E ao pedir para a inteligência artificial falar sobre esse podcast, a resposta foi a seguinte: o podcast Falar Português Brasileiro é um recurso excelente para quem deseja melhorar suas habilidades de fala e audição na língua portuguesa, especificamente na variante falada no Brasil. O podcast é apresentado por uma professora de português que oferece dicas práticas e exemplos de expressões idiomáticas e vocabulário comum do dia a dia. Os episódios do podcast geralmente giram em torno de um tema específico, como viagens, alimentação, cultura, entre outros. Cada episódio é estruturado de forma clara e organizada, com explicações e exemplos para ajudar os ouvintes a entender e praticar as novas palavras e expressões que são apresentadas. Além disso, o podcast também oferece exercícios de pronúncia e de compreensão oral para ajudar os ouvintes a melhorar suas habilidades de comunicação. O tom descontraído e informal do podcast torna a experiência de aprendizagem mais agradável e divertida. No geral, o podcast Falar Português Brasileiro é uma ótima opção para quem deseja aprimorar suas habilidades de fala e audição em português brasileiro. Os episódios são acessíveis e fáceis de seguir, tornando-os uma escolha ideal para estudantes de todos os níveis. Uou! Foi uma boa resposta. Recomendo que sigam as recomendações da inteligência artificial. Mas agora, uma análise mais técnica sobre o texto. A estrutura é boa, o vocabulário é adequado, uma linguagem coesa e coerente. Estruturalmente, eu gostei do texto. E não é porque ela está falando sobre o nosso podcast Falar Português Brasileiro, não. É porque o texto ficou bem estruturado mesmo.
Agora, será que devemos nos preocupar com essa nova tecnologia? Responde aqui para mim. Então, como acontece com toda nova tecnologia, as pessoas começaram a se preocupar com o futuro de suas profissões. Normalmente, vemos essas preocupações com funções mais físicas ou de menor complexidade. Porém, com a inteligência artificial, mesmo os profissionais daquelas áreas mais, digamos, intelectuais, como o jornalismo, se sentem ameaçados. Será que essas preocupações têm fundamento? Será que o nosso futuro é ficar parados, sentados numa cadeira, enquanto as máquinas e inteligências artificiais fazem tudo, absolutamente tudo para nós? Bom, isso eu não sei. Mas o que dá para dizer até o momento é que a tendência parece ser a de que nós tenhamos que nos adaptar às novas tecnologias à medida que elas surgirem. Lutar contra as novas tecnologias é perder tempo. Muito mais vantajoso é buscar se adaptar a elas. Durante o teste que fiz no ChatGPT, eu também perguntei sobre a evolução. Gente, quando perguntei se poderia desenvolver livre-arbítrio, o programa respondeu: como uma inteligência artificial, eu não sou capaz de desenvolver livre-arbítrio. Eu sou programado para responder às perguntas e fornecer informações com base em meu conjunto de dados e algoritmos. Minhas respostas são determinadas por um conjunto de regras e algoritmos pré-programados e não tenho a capacidade de tomar minhas próprias decisões ou escolhas independentes. Em outras palavras, minha inteligência é limitada pela minha programação e pelos dados que me foram fornecidos. E eu não tenho livre-arbítrio ou autonomia. Aqui fica evidenciado um ponto extremamente importante. As inteligências artificiais ainda, pelo menos, não têm a capacidade imaginativa da mente humana. O ChatGPT, por exemplo, consegue listar e reunir informações objetivas e já disponíveis de alguma forma no conhecimento humano. Ele não consegue dar uma opinião pessoal entre aspas, de maneira mais subjetiva sobre algum assunto, como quando perguntamos sobre o que ele acha da música popular brasileira, a MPB. Como uma inteligência artificial, eu não tenho preferências pessoais, mas posso dizer que a música popular brasileira é um gênero musical muito rico e diversificado, que representa a cultura e a história do Brasil. Diferentemente de absolutamente qualquer pessoa produtora de conteúdo ou jornalista trabalhando em uma matéria, o ChatGPT é incapaz de trazer interpretações subjetivas quanto a gostos e sensações humanas. Mas é claro que essa limitação do programa não é motivo para descartá-lo completamente. Aprender a utilizar a objetividade e o conhecimento mais geral que é resumido pela inteligência artificial pode ser muito útil, desde que sempre se tome o cuidado de checar as informações mais específicas ou das quais você não tenha muito conhecimento prévio, pois o programa já se tornou famoso por cometer erros. E você, está se sentindo ameaçado pelo ChatGPT? Ou ele facilitou a sua vida de alguma forma? Está com medo ou animado pelo avanço da inteligência artificial? Conta pra mim. E eu vou ficar por aqui. Vejo vocês no próximo episódio. Abraços a todos e tchau, tchau! Este episódio foi editado por Ricardo Gomes, do canal Biologia in Situ.